Parabéns, Amanda. Muito bom, viu? Obrigada. Maravilhoso. Muito show mesmo. Ai, como faz falta esse tipo de trabalho, né? Na academia, esses meios intelectuais, digamos assim, né? E aí a gente fica muito feliz quando vê a obra de Tolkien sendo valorizada ainda mais pelo viés principal dela, que é um viés católico, cristão, né? Então isso é muito bom mesmo. Parabéns, viu? Maravilhoso o seu trabalho. Obrigada. Muito bom. Aí, pessoal, eu queria abrir para quem quiser fazer comentários, ou tem quem quiser fazer perguntas, né, para a Amanda também sobre o tema. Aí eu queria, no final eu vou fazer só umas considerações breves, mas eu queria que, se vocês quisessem também comentar ou perguntar algo, ficassem à vontade, tá? Vou aproveitar, que ninguém perguntou ainda. É, Você chegou a ler A Divina Comédia e o outro poema que você citou, que eu não me recordo o nome agora. Se Qual? leu, Paraíso Perdido? se leu, como foi assim, o processo de leitura? Foi desafiante? Como você chegou à conclusão, assim, do seu posicionamento relacionado aos poemas? Quanto à Divina Comédia e Paraíso Perdido, eu ainda não li-los. Eu tomei como posicionamento de cristã, literatura fantástica cristã, o posicionamento geral da academia como um todo. Mas eu planejo lê-los no futuro. Mas confesso que eu tenho certa dificuldade com poemas épicos. Entendi. Show. Assim, eu já cheguei a dar uma olhada e na Divina Comédia aí é bem, pelo menos para mim, pareceu um tanto difícil. Acho que seria uma leitura desgastante para mim. Acho Mas que eu já cheguei a ver algumas representações em arte, em animações, e é uma história muito interessante, muito interessante. acho que o único poema épico que eu tentei ler até agora, que deu um pouco certo, mas eu não consegui terminar ainda, foi Don Quixote. Que não é exatamente poema, é prosa, mas é mais antigo. Eu já cheguei a ler os dois. Já li a Divina Comédia e li Paraíso Perdido. São, Ave Maria, maravilhosos. Existe uma dificuldade por conta da forma, né? Tanto por ser poema e às vezes numa linguagem muito arcaica, né? Dependendo da tradução. Mas é maravilhoso e de fato a gente pode reconhecer esses elementos de eucatástrofe, né? De certa maneira, porque até porque é visão cristã, então não tem como não ter isso, ainda que não tenha lá a palavrinha eucatástrofe, mas a ideia, né? O sentido está presente. E você vê, né? Que Dante ali na Divina Comédia ele começa de baixo, né? Começa do inferno e ele vai até o céu, né? No finalzinho nessa visita, né? E o Vigílio vai introduzindo ele lá no que é cada local, na punição, castigo de cada pecado, na purificação, até chegar na glorificação, né? Dos pecadores, dos filhos de Deus. É um caminho de ascensão, digamos assim, né? Que vai da desgraça total até a glória de Deus, né? Então é muito bonito. E o Paraíso Perdido, ele termina assim, né? Conta toda a história da queda, de forma poética, né? A história do demônio saindo lá do inferno para poder tentar Adão e Eva. E no final ele, não vou dar o spoiler, mas ele termina com essa ideia de algo bom que vai sair de toda aquela história de tragédia que foi contada, né? Então ele dá assim um saborzinho de catástrofe no final do poema, né? Mas é muito legal. Eu acho que assim, quem não teve ainda a oportunidade de ler, que puder ler, né? Vale muito a pena. Aí eu tô com o Paulo falou ali, né, no comentário, eu tô com a Ilíada e a Odisseia para ler. Eu não comecei ainda, né? Mas já está na lista de leituras, né?
querendo agora, em breve, começar. Mais alguém quer comentar, fazer alguma pergunta para Amanda? Eu vou aproveitar e vou indicar um livro sobre uma coisa que a Amanda falou ali, que é um livro do São Basílio, chama Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Eu Pagã. tava tentando lembrar o nome de qual era o santo. É muito, muito legal esse livro. Aí ele vai comentar um pouco, né, sobre a literatura pagã, mas como você considerar ela como um símbolo, né, como signos para você compreender a realidade, não exatamente como fé, alguma coisa nesse sentido, como os antigos faziam com o paganismo. Até achei um trechinho aqui que ele fala: devemos estudar os autores profanos que louvam a virtude e condenam o vício. Após colher nesses livros tudo aquilo que é precioso para o conhecimento da verdade, abandonemos o resto. Então, é um livrinho bem pequenininho, ele é fácil de ler e é bem legal, bem interessante. Muito legal, não conhecia. Não tinha ouvido falar ainda desse livro. Mais um para a lista de leituras. Depois você coloca lá, Gabriel, lá no grupo, a indicação da leitura. Coloco sim. Amanda, quando você ia apresentando, eu ia lembrando de algumas coisas, né? Você falou da biografia do Hunter Carter, né? Carpenter. E, de fato, ela é uma das mais conhecidas e a referência, assim. Tudo que é da vida do Tolkien, você vai ver lá atrás, ela está como referência, né? Eu nunca li, para você ver, né? Assim, livro de biografia do Tolkien, o que eu já li foi O Dom da Amizade, né? Que fala dele e do Lewis, né? Mas uma biografia dele ainda não li. Eu estou pensando em pegar essa, né, para ver. Mas, de fato, ela é uma referência, né? Todo mundo que quer falar mais sobre a vida do Tolkien, né? Ele vai sempre se referenciar nessa biografia, né? Aí, quando você estava falando do tema Ubisunt, que chama, né? Uhum, E aí você citou o poema lá dos Rohirrim, né? Eu lembrei que, não sei se você já leu, mas o Namária da Galadriel, né? O Lamento de Galadriel também, uhum, tem muitos temas assim, né? Ela faz essas perguntas, né? Assim, quem me colocará o mirúvo, né? O licor para quem me servirá a taça, né? De licor de novo, né? Tipo assim, ela relembrando de Valinor e constatando que hoje está perdido, né? Desse hoje da Terra-média, né? Então eu uhum. lembrei muito desse poema dela também, desse tema. Eu queria que, se possível, você colocasse depois lá no grupo o link do artigo do Kiesel, Sim, né? Se você claro. tiver um link, né? Você coloca lá no grupo do WhatsApp, que eu acho que fica mais fácil, né? Para Uhum, a gente também ter acesso. E aí, por fim, quando você fez o comentário, né? A definição da eucatástrofe, esse é um dos temas que, quando eu comecei a ler Tolkien assim mais frequência, é um dos temas que mais me chama a atenção, né? Um dos que eu achei mais interessantes e foi uma das primeiras coisas que eu apliquei para a minha vida, digamos assim, quando eu comecei a ler Tolkien. Sobretudo por essa visão cristã, né? Porque eu comecei a perceber que eu talvez muitos de nós tenhamos a tendência a ver a vida muito mais na ótica da catástrofe do que da eu-catástrofe, né? uhum, Inclusive no meu trabalho como psicólogo também, eu vejo que boa parte das pessoas tem essa tendência de ver a realidade mais pelo olhar da desesperança, né? Dos aspectos negativos, ver o horizonte mais cinzento, né? Do que, de fato, valorizar essa eucatástrofe enquanto esperança, esperança cristã, principalmente, né? E isso não é uma coisa que cai do céu. Eu quero ver. Não, isso é um exercício que a gente precisa fazer, né? Um exercício, de certa maneira, de olhar com mais atenção os aspectos positivos da realidade, o que revelam, né? Que essa eucatástrofe está acontecendo, ou quando ela não acontece, o exercício de pura fé, de que ela vai acontecer em algum momento, né? Nem que seja no último momento, né? Nem que seja na hora da morte, mas vai haver uma vitória, uma virada, né?
um momento de virada aí na nossa vida pessoal e na história do mundo também, né? A gente sabe disso. A igreja já anuncia isso há muito tempo, né? A segunda vinda de Cristo, a ressurreição, tudo isso aí é desdobramentos dessa eucatástrofe, né? Da paixão de Cristo. Então, eu lembrava muito dessa experiência que eu tive, né? Quando você ia falando da eucatástrofe, dessa história da longa derrota, né? Que, de fato, a nossa visão cristã autêntica, ela é oposta da teologia da libertação também nesse ponto, né? Porque a teologia da libertação pretende criar um reino de Deus no mundo, né? Um paraíso na terra, digamos assim, né? Em outras palavras. Mas a gente sabe que isso não é possível, né? A gente vai amargar um pouco a longa derrota, né? Até o fim, né? Porque esse mundo está destinado mesmo a acabar um dia, né? Acabar. Só que a nossa esperança é que ele não acaba para o fim de tudo, mas para um recomeço, né? Então, muito bom, viu? Seu trabalho, gostei muito. Acredito que o pessoal aqui também apreciou bastante. Valeu Muito muito a obrigada. pena. Obrigada, obrigada. Fico muito feliz de ter apresentado esse trabalho. Muito bem, meu povo. Alguém quer fazer mais algum comentário do trabalho da Amanda? Ok. Eu queria, eu Opa, queria Júlio, diga. perguntar, eu queria perguntar mais uma vez. Depois eu, hein? Aperta um negócio rapidão. Ela, ela cita um trecho de Chesterton. Eu não sei se foi do livro Ortodoxia, mas foi um trecho muito interessante que eu Foi. nunca Eu tinha só parado usei a para Ortodoxia, observar, praticamente. que foi a respeito da bravura, do sentido de bravura dos cavaleiros. Eu não sei se eu entendi certo, mas ele usa a palavra chineses, alguma coisa assim? Foi isso que você Usou. falou? Uhum. Ele disse, É, é, então eu não entendi errado. ele disse o estandarte do mistério do cavalheirismo, a coragem cristã, que é o desdém da morte, não a coragem chinesa, que é o desdém da vida. É. Muito interessante, assim, nesse momento eu me lembrei assim, daquele ato que eu não me recordo o nome que se dá, mas muitas vezes quando eles estão perdendo alguma Harikiri. guerra, alguma situação, eles se matam, né? Eles preferem se matar do que, enfim, Harikiri. eu lembrei Eu disso. acho que é isso. Eu me lembrei disso, achei muito interessante também. E fora isso, é, aquela, basicamente, pelo menos a minha interpretação do que você falou em uma parte foi de que ao longo dos séculos a gente sempre passou por essa queda de da perda do que é cotidiano, né? A gente vai perdendo a cultura, a moral, a ética, e é uma coisa que as pessoas da época observam e vão se lamentando, talvez se desesperem a respeito, mas no fim sempre tem a providência divina, assim como você falou, sabe? Eu achei muito interessante, é uma coisa que a gente, como o Júnior falou, a gente dificilmente a gente para observar isso. A gente é mais fácil que a gente observe para o problema em si e toda a situação do que basicamente talvez ter um pouco de esperança, né? Como você citou, esperar a providência, ou ao invés de focar no problema, pedir força para enfrentar o problema de alguma forma. Achei muito interessante isso aí. Que acha tão incrível. Eu lembrei imediatamente, quando você leu esse trecho da ortodoxia, eu lembrei agora essa pegada dele, né, de fazer esse paralelo entre desdém da morte e desdém da vida, né, em relação à fé cristã, é muito legal. E aí eu lembrei desse ritual de suicídio dos samurais, né, que para eles é um ato honroso fazer isso, né, mas para uma ótica cristã não é, né? É o contrário dos mártires, porque os mártires eles iam de fato para o martírio não desdenhando a vida, né? Mas desdenhando a morte, no sentido de que a morte não tem a última palavra, não é o fim de tudo, né?
Aí, inclusive, o Ortodoxia é um livro que eu não li também, está na minha lista de Eu penei pra ler Ortodoxia, prioridades. mas ele é muito bom, muito bom. Eu li ele ano passado. Você leu no ano passado? Foi, eu li durante o TCC. Eu sabia que eu Ah, queria usar ele durante o TCC, eu li ele pro TCC. maravilha, muito bom, né? E é tão interessante porque a gente está lendo atualmente, né, no grupo de leitura, os contos inacabados, né? Então, a gente encerrou a primeira parte e esse mês nós lemos a segunda parte. Na primeira parte dos contos inacabados, os contos inacabados, para quem não conhece o livro, né, eles são versões que o Tolkien começou e não concluiu e que foram abandonadas, não entraram no cânone, digamos assim, das obras, né? Então, são histórias que a gente já conhece, mas que tem alguns acréscimos, tem passagens que o Tolkien iniciou, possibilidades de narração da história que ele só começou e não terminou, abandonou depois, né? Então é bem interessante. Aqui nos Contos Inacabados, por exemplo, a história do Turamba, que é uma desgraça atrás da outra, né? Para quem vocês todos aqui do grupo já leram, né? O pessoal que está aqui. Mas quem leu o Silmarillion, acho que o Gabriel está começando a ler agora, né? O Silmarillion vai deparar um pouco com a história dele. Então, assim, uma tragédia do início ao fim, né? Mas é muito impressionante a gente ver a forma como Tolkien escreve as tragédias, porque até isso é bonito, né? O Tolkien tem uma beleza ao narrar a tragédia que é impressionante, né? Existe um belo aí, né? Uma tristeza bela nessas tragédias do Tolkien. E ainda assim é possível você ver uma, uma pontinha de esperança nascendo da história do Turin Turamba, né? Seja nas consequências de alguns atos dele ou de pessoas ligadas, né, à trágica história dele, né? Existe um fio de esperança que vai também cruzando ali o meio, né? Apesar do próprio Turing às vezes jogar essa esperança por água abaixo, digamos assim, né? Mas é muito interessante a gente ver nessas histórias da primeira, da segunda era, e onde existe também essa eucatástrofe, né? Não é um tema que só aparece no Senhor dos Anéis, né? Ele está presente em outras obras também do Tolkien, em outros contos, né? Beren Lúthien, por exemplo, né? Também aparece muito isso. Inclusive, é uma coisa que eu tenho pensado muito, lendo a biografia do Tolkien, estudando mais sobre a vida dele, que é que isso é uma coisa que ele provavelmente também tinha muita dificuldade com, porque o Tolkien ele era um homem muito melancólico. Então, provavelmente ele colocava muito isso nas obras dele, porque ele já sentia uma dificuldade, então ele meio que tinha que se convencer, sabe, de ter fé. Eu acho que para ele ter esperança era um exercício, né? Não era uma coisa que ele tinha a predisposição de personalidade de ter, né? Assim, me parece que podia ser também um grande exercício para ele. Uma vez eu conversando com o Sérgio, ele chegou a mencionar que o Tolkien tem diários, né? Que não foram publicados, né? Coisas que ele escrevia em diário que não foram publicadas. Aí você imagina o quanto de talvez melancolia, né? Pode estar nessas páginas, né? Dos diários dele. Inclusive, tem uma parte da biografia do Humphrey Carpenter que ele menciona que esses diários o Tolkien escrevia muito na juventude dele, só quando ele estava triste. Quando ele começava a ficar feliz, ele parava de escrever. Tá? A tristeza como fonte de inspiração, né? E aí, pessoal, vocês querem compartilhar algo das leituras atuais de vocês, mesmo quem não conseguiu terminar ainda, né? A segunda parte dos contos inacabados. Mas mesmo que você não esteja nos contos, esteja em outra obra, você quiser compartilhar algo, Eu tenho uma dúvida rápida sobre a eucatástrofe. Eu sei que a gente já comentou outras vezes, mas foi um termo, uma palavra, uma ideia usada pelo Tolkien, inventada por ele? Como é que é mesmo a história dessa eucatástrofe?
já existia antes dele, ou ele que aplicou. Eu queria relembrar, eu sei que a gente já conversou antes, mas aí talvez hoje eu consiga guardar na memória. Com você, Amanda. Então, a eucatástrofe em si simplesmente o fato de que é uma virada feliz para uma história que aparentemente parecia ser trágica, vinda de um lugar que aparentemente ninguém esperava. É realmente uma coisa feliz e inesperada que acontece no final da história. Então, a catástrofe em si, ela é uma coisa que existe em praticamente todos os contos de fadas, sempre existiu. O que o Tolkien vai fazer é dar um nome para isso e conceitualizar criar um conceito, basicamente. No Sobre Histórias de Fadas, que foi uma palestra que ele deu na universidade. Acho que agora ficou. Aliás, Pode falar. ok, Paulo. Deu certo? Ok, Ficou claro para ficou legal. você? Respondida. Não, eu só ia comentar que esse livro também está na lista de leituras do grupo, né? O contos sobre histórias de fadas, né? A gente também pretende ler. Eu acho que é uma leitura importantíssima para quem quer conhecer o Tolkien, porque ela é como pano de fundo de valores e de ideias, né, dele para as demais obras, né? Então, vale muito a pena a gente ter contato, né? Pode parecer um pouco complexo para quem não tem assim o costume de ler Tolkien, né? Mas vale muito a pena o esforço, né? Então, você que está no grupo aí e que pretende continuar com a gente nas leituras, né? Já coloque aí na sua listinha, né, de aquisições sobre história de fadas, porque é uma leitura que vale muito a pena. Júnior, boa noite. Dá tempo de fazer mais uma pergunta para a Amanda? Claro, Jefferson, dá sim, fique à vontade. Oi, Amanda, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria te parabenizar, né, pelo seu TCC, pela sua escolha de tema. Eu também faço parte aí da academia, né? A gente fica nessa luta na academia, a gente sabe o quão é importante a presença desses temas, né, desses trabalhos. E eu queria justamente te perguntar como é que foi a recepção por parte dos seus professores, desse tema. Você trabalhou especificamente o tema da eucatástrofe, não é isso? Isso. Falta muito, né, o trabalho hoje em dia sobre obras que inspiram virtude. Hoje em dia é muito mais valorizado as obras literárias que promovem questões sociais, né, algumas reflexões sociais, e tudo mais. E quando às vezes as pessoas tentam trabalhar algum tema que é mais transcendente, às vezes é visto como algo banal, né, algo sem muito valor acadêmico e tudo mais. E não é o caso. Eu acredito que esses são justamente os temas que precisam ser tratados. E eu queria te parabenizar por essa escolha, né, do tema, pelo trabalho que você realizou. E se você pudesse falar um pouquinho como é que foi a recepção, né, do seu trabalho por parte dos professores ou de colegas de turma e tudo mais, como é que o pessoal enxergou o seu trabalho? Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Então, eu gosto muito de falar sobre a recepção do meu trabalho porque é uma coisa que eu não esperava. Eu definitivamente não esperava a recepção que ele teve. Minha faculdade, apesar de ser uma faculdade particular, ela ainda é bastante que você pensa sobre faculdade em questão de termos ideológicos. Eu tenho muitos professores que são bem radicais, etc. E, inclusive, o meu orientador, ele é um desses. Eu não esperava a recepção que eu tive por parte dele. Inclusive, meu primeiro período estudando com o meu orientador, eu não gostava dele, justo porque ele falava muito mal da igreja em sala de aula. Sendo que teve uma vez que ele falou uma coisa que eu disse, eu não vou deixar passar, não. Aí eu fui lá, me levantei e reclamei. E a partir daí ele passou a me respeitar. E passou toda vez que ele fosse falar da igreja, ele me perguntava, etc, e tal, e a gente criou uma certa amizade. E daí ele aceitou pegar o meu trabalho, e ele nunca tinha lido Tolkien, ele não sabia nada sobre Tolkien, ele não tinha nenhuma experiência com Tolkien, com Fantástico, com nada. Mas ele só disse, ó, eu confio no seu trabalho, falar, faça, eu lhe parabenizo. E eu fiquei muito feliz com isso, e todas as vezes que eu apresentei,
sempre teve uma recepção muito boa por parte de todos os professores e todo mundo que via o texto. Inclusive, eu descobri muitos colegas católicos da faculdade que meio que se escondiam e que, quando viram meu trabalho, meio que descobriram um jeito de dizer: Oi, a gente existe, sabe? Entendo. Você consegue me ouvir bem? Uhum. Ah, entendo, entendo. Eu passo às vezes pela mesma experiência. É, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Estudo aqui no Rio de Janeiro. E às vezes na universidade a gente acaba. Já aconteceu diversas vezes comigo também de encontrar outros católicos por conta de trabalhos, né? Parece que ninguém se prontifica. Aí de repente você vê um trabalho em medieval, em Santo Tomás de Aquino, em algum autor mais clássico, e aí num bate-papo descompromissado, você é católico também? Eu também sou, e aí acaba se descobrindo, né? Mas eu gostei bastante do seu trabalho e é realmente importante, né, esse tipo de produção para academia. Parabéns. Muito obrigada. Por isso que nosso papel é irrenunciável, né, nesses ambientes, né? Porque enquanto as ideologias avançam, a gente precisa, é claro, né, não tanto uma atitude assim de conflito, né, de imposição, mas a gente precisa mostrar a beleza, né? E o que falta na ideologia é aqueles três elementos, né? Beleza, bondade e verdade, né? Não está presente, né? E eu acho que quando a gente, na nossa missão como católicos nesses ambientes, também é através, seja da literatura, seja, né, no meu caso, da psicologia, no caso do Jefferson, filosofia, né? E por aí vai, levar esse contato, né? A abordagem com a qual eu trabalho, que é a logoterapia, do Viktor Frankl, ela tem muitos pontos de contato com o cristianismo, né, com o catolicismo, e muitas vezes ela serve também como ponte para em ambientes universitários, né, como eu já tive a experiência no curso, levar a conhecer esses valores, né, valores que são comuns ao cristianismo e que atraem as pessoas, né? A Amanda teve essa experiência de se surpreender com a reação das pessoas, porque no fundo, o que o homem quer é a verdade, né? Procura nos lugares errados, muitas vezes, mas ele está orientado para essa verdade, né? E quando ele a vê, ele a reconhece, né? É tipo aquelas pessoas que não conhecem muito bem a fé cristã, mas quando assistem um filme, né, das obras de Tolkien ou leem os livros, reconhecem que tem algo ali, né? Não sabem dizer o que é, né? Mas reconhecem esses valores de bondade, de beleza, e de verdade presentes, né, na obra do Tolkien, apesar de não saber nomeá-los, né? Quem mais gostaria de colocar alguma coisa? Júlio, você tinha colocado aqui no chat uma mensagem, eu não cheguei a ver. Eu pulei aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. O Gabriel tinha comentado, eu acho que foi na hora da apresentação do trabalho, que a redenção do Boromir é uma das cenas mais bonitas do Senhor dos Anéis, apesar de trágico. Muito bonita mesmo. Eu não sei se você já viu, Gabriel, mas tem alguns vídeos do OGC que o Sérgio já fez sobre isso, né? Inclusive tem um que ele compara a morte do Boromir, né? Aquela confissão que ele faz com Aragorn, né? Com o sacramento da confissão, né? Bem interessante esse paralelo que ele faz lá. Caramba, que legal. Eu vou procurar. Eu vou ver se eu acho, aí eu coloco lá no grupo, tá? O link. Foi um dos primeiros OGCs que ele fez. Aí eu tento colocar lá para você dar uma olhada. Aí tá aqui o comentário do Júlio, né? Eu não tinha essa ótica específica a respeito da obra de Tolkien e como é de suma importância ser lembrada no cotidiano. Acho que aqui você está se referindo à catástrofe, né? A apresentação do trabalho. Pronto. Muito bem, pessoal. Só uma
Ei, Júlio, Hum. só uma Opa, coisinha Paula, diga. Pode dizer, diga. sobre os contos inacabados. Eu ainda não comecei porque eu não sei, acho que foi falando no grupo, alguma coisa assim, e ficou isso na minha cabeça sobre ele ser tipo um Silmarillion, mas com algumas coisas a mais. Dá pra dizer que é isso, mais ou menos? Tem contos do Silmarillion, por exemplo, a primeira parte, que nós já lemos, né? A Queda de Gondolin, o conto de Túrin. Na segunda parte, ele vai fazer uma descrição da ilha de Númenor, né? Vai falar de Aldarion e Erendes, que é um casal de Númenor que não aparece no Silmarillion. É a história de um casal, né? Que não aparece lá no Silmarillion, é bem interessante. Aí ele vai falar sobre a linhagem de Elros, o primeiro rei de Númenor, né? Então essa segunda parte a gente vai ver mais relacionada a Númenor. Só, Paulo, que tem coisas também da segunda e da terceira era, né? Ele vai falar sobre, por exemplo, os Istari, né? Vai contar como foi a chegada dos Istari na Terra-média, por exemplo, né? Então, tem muitas peculiaridades dos contos inacabados que não aparecem nos outros livros, né? Fala de acontecimentos dos outros livros, né? Mas alguns detalhes e versões que não entraram, né? Fala sobre Galadriel e Celeborn, né? Que inclusive a série da Amazon usa também como base, né? Para os episódios da série também, né? Então, tem contos de outros livros, né? Tem A Caçada do Anel, que aí já é do Senhor dos Anéis, né? Então não é só Silmarillion, os contos inacabados. Ah, tá. Porque ficou isso na minha cabeça e aí eu fiquei pensando por que não colocaram então no Silmarillion, tiveram que fazer um pedaço, dois pedaços, porque o Silmarillion seria a história que não tem no Senhor dos Anéis, né? Aí, eu contos inacabados, por que não colocaram no Silmarillion também? Ou ia ficar muito grande? Aí é só lembrando que Silmarillion não foi publicado por Tolkien, né? Os únicos livros que Tolkien publicou em vida foi Hobbit e O Senhor dos Anéis. O Silmarillion em diante já foi o Christopher. Então, a gente pode dizer que esses livros, né, do Silmarillion em diante foram organizados pelo filho do Tolkien. Aí você imagina o tanto de trabalho que ele teve, porque ele teve que fazer uma seleção de todos os escritos do pai dele e organizar essas lendas por eras, né? Então, existem as lendas que são canônicas, da primeira e segunda era, estão lá no Silmarillion, e o que está aqui nos contos inacabados são versões incompletas ou inacabadas de algumas dessas histórias, né? E boa parte delas não entrou para o que é considerado canônico, entende? Sim, Mas é um agora livro tá melhor, muito tá bom, melhor. vale Pode muito ser que a eu tire pena do ler. plástico. Pode ser que eu tire do plástico ali agora. Sua versão é essa? É, essa daí eu peguei no Ah, ano passado, que tu tinha dito os livros que a gente ia ler, né? Aí eu já garanti alguns. maravilha. Então, essa segunda parte, que foi a nossa leitura desse mês, né, a segunda parte dos contos, é só sobre Númenor, né? E aí, nesse mês de junho, a gente lê a terceira parte, tá? Dos contos inacabados, que os temas na verdade, é só deixa eu ver aqui, os temas da terceira parte. Já vai ser mais ligados à segunda e terceira era, né? O desastre dos Campos de Lis, que aqui vai falar da morte do Isildur, quando ele é traído pelo anel. Vocês lembram que no começo do filme tem, né? Aquela parte que ele cai no rio, né? O anel cai do dedo dele e ele é morto, né? Ali, então, o desastre dos Campos de Lis é esse acontecimento, né? Aí vai a amizade de Quirion e El, né, que são os fundadores dos reinos, né? Quirion, um rei de Gondor, El, o de Rohan, né? Como é que começou essa amizade, né, entre Gondor e Rohan? A demanda de Erebor, então já é o Hobbit aqui, né? Então, e a caçada ao Anel, né? Então, esses temas estão aí presentes na terceira parte dos contos inacabados, que é o que a gente vai ler, né? São temas todos da terceira era.
Ok, pessoal? Vamos só marcar aqui a data da próxima reunião, então, antes da gente finalizar. A gente sempre se reúne na última terça do mês, né? E aí, a nossa próxima vai ser no dia 30 de julho, ok? 30 de julho a gente se reúne para conversar sobre a terceira parte dos contos inacabados. Combinado? Combinado. Muito bem, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado, Amanda. Seu trabalho enriqueceu muito a nossa reunião, viu? Muito bom. Ah, eu queria pedir a você, se for possível, e você puder disponibilizar o seu trabalho lá no grupo, para poder a gente ler, quem Sim, quiser sim. ler. Tá bom? Você coloca lá no grupo, tá? Quem quiser ler, eu já estou muito interessado em ler. Vai para a minha lista de leituras também. Obrigada. Tá? Aí eu vou encerrar aqui a gravação e aí vocês ficam só para a gente tirar a foto final do encontro, ok? Vou encerrar aqui a gravação.